Força Aérea Colombiana escolhe caças Gripen em substituição aos Skiff, com decisão estratégica de fortalecer a defesa em meio a desafios econômicos. A Colômbia tomou uma decisão estratégica militar ao escolher o caça JAS 39 Gripen NG, fabricado pela sueca SAAB, para substituir sua frota de aviões Skiff, que se encontra envelhecida e enfrenta dificuldades operacionais. A informação vinculada pela rádio estatal sueca SR Ekot marca um passo importante para a Força Aérea Colombiana na modernização de suas capacidades de defesa e reforça a presença dos caças Gripen na América Latina. Esse anúncio surge no contexto dos esforços da SAAB para expandir a venda dos modelos Gripen na região, com apoio da Embraer no Brasil, que deverá produzir o caça em parceria com a fabricante sueca. Essa aquisição ganhou visibilidade em junho deste ano, quando o presidente colombiano Gustavo Petro viajou à Suécia para avançar nas negociações dos caças Gripen, reconhecidos por sua tecnologia de ponta. Com o desgaste dos aviões Skiff, uma substituição se tornou urgente para assegurar a defesa aérea militar nacional, como ressaltou o general Luis Córdoba Avendano, comandante da Força Aérea da Colômbia. Em declarações recentes, o general destacou que a prioridade é manter a segurança nacional com equipamentos que atendem às novas demandas operacionais. Apesar da decisão de reforçar sua defesa militar com a compra dos caças Gripen, o governo do presidente Petro enfrenta uma crise fiscal significativa. O déficit nas contas nacionais motivou o ministro da Fazenda, Ricardo Bonilla, a anunciar um corte de 20 trilhões de pesos no orçamento nacional para 2025. 20 bilhões. Esse ajuste deve impactar investimentos sociais, mas ressalta o compromisso do governo com a defesa nacional. Bonilla destacou que a meta de arrecadação de 2023 não será alcançada, agravada pela decisão da Corte Constitucional de limitar a dedução das royalties no imposto de renda, aumentando a pressão fiscal. Essas dificuldades foram reforçadas pela agência de risco Moody's, que alertou que o déficit fiscal da Colômbia poderá ultrapassar 5% do PIB em 2023. Um estudo do Banco de Bogotá estima que, para cumprir a regra fiscal, o governo precisará de um ajuste de 48 trilhões de pesos, muito além do corte já planejado. Bilhões. A compra dos caças Gripen ocorre em um momento de tensão nas relações entre a Colômbia e Israel. Recentemente, ambos os países romperam relações diplomáticas após o presidente Petro acusar Israel de genocídio, o que impactou diretamente o suporte técnico para os caças Skiff de fabricação israelense. Com o suporte comprometido, a substituição dos Skiff se tornou uma necessidade urgente para garantir a capacidade operacional da Força Aérea Colombiana e reforçar a defesa militar do país. Outro fator crucial na decisão é a tecnologia embarcada nos caças Gripen NG, embora o modelo utilizado pela Força Aérea Brasileira conte com aviônicos da empresa AEL Systems, uma subsidiária brasileira da israelense Elbit Systems. Os caças colombianos poderiam vir com uma configuração de cockpit diferente. A Colômbia poderá optar pela versão padrão do Gripen F, equipado com a configuração de 3 telas de geração anterior, o JAS 39 CD, devido às restrições impostas pelo rompimento com Israel. Essa configuração alternativa ainda oferece tecnologia avançada e se alinha às necessidades estratégicas da Colômbia para manter a sua defesa aérea em alta eficiência. A decisão de adquirir os caças Gripen NG ressalta o comprometimento da Colômbia em manter a defesa nacional robusta. Mesmo diante de desafios econômicos com a aquisição, o país busca modernizar suas capacidades e fortalecer sua força militar aérea, respondendo às novas exigências de segurança regional. A parceria com a SAAB e o potencial de colaboração com a indústria de defesa brasileira refletem o esforço da Colômbia para garantir sua segurança com equipamentos de alta tecnologia, mantendo sua força aérea preparada para atuar em cenários complexos de defesa. Em um espetacular desdobramento, as Forças Armadas da Argentina realizam um exercício naval na etapa de mar, revelando seu potencial militar.
Recentemente, entre os dias 22 e 25 de outubro, as Forças Armadas da Argentina realizou um exercício naval integrado que se destacou por seu maior desdobramento registrado nos últimos anos. Este exercício de etapa de mar, que contemplou uma série de 4 etapas anteriores, envolveu um significativo número de unidades operacionais, refletindo a preparação e a eficiência da Força Naval. A operação ocorreu nas águas do mar argentino, incluiu 14 unidades de superfície, além de um helicóptero H-3, demonstrando a magnitude do esforço. Participaram do treinamento os destroyers Ara La Argentina, Almirante Brau, Sarandi, corvetas como Ara, Espora, Rosales, Robson e Gomes Roca, junto com os patrulheiros oceânicos Ara, Piedra Buena, Almirante Storm e Contra-Almirante Cordeiro participaram ativamente. Este impressionante conjunto tático das Forças Armadas incluiu o navio logístico Ara Patagônia, os rebocadores Ara Tenente Olivieri, Puerto Argentino e Bahia Agradável. O Estado-Maior do treinamento naval integrado se formou a bordo do destroyer La Argentina e dessa forma ficou responsável pela coordenação dos exercícios para a 5ª etapa do mar. Consequentemente, durante esses exercícios, as unidades de superfície realizaram diversas atividades. Em primeiro lugar, destacaram-se o lançamento e recuperação de aeronaves. Além disso, houve a execução de operações cruzadas e, por fim, reabastecimento de combustível. Além disso, as aeronaves contaram com o suporte das unidades posicionadas perto do navio logístico Ara Patagônia. Essas unidades participaram de formações de defesa antiaérea, de superfície e antissubmarina, contribuindo para a eficácia das operações. Por fim, a simulação de manobras de reabastecimento no mar se destacou, com uma embarcação se posicionando na polpa do navio logístico para a operação. Os treinamentos culminaram em um teste de sistema de armamento onde destroyers, corvetas e patrulheiros oceânicos dispararam com canhões de diferentes calibres. Ao final, as unidades realizaram evoluções táticas e formaram a defesa antiaérea, resistindo ao encerramento do exercício. Com uma foto, cadetes da Escola Naval Militar e oficiais recém-formados participaram para aprimorar suas habilidades, consolidando práticas de tiro no mar. A 5ª etapa do mar, de 25 de outubro, ressaltou a capacidade operacional da Armada Argentina e seu compromisso com a formação de novos profissionais. Prevendo confisco e impostos extras, Múcio atualiza a doutrina de mobilização militar das Forças Armadas em caso de guerra. O documento revela o que pode acontecer no Brasil mediante ameaça estrangeira. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, em portaria do dia 3 de outubro, divulgado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 6 de novembro, aprovou a nova doutrina de mobilização militar do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. A última portaria que regia este tema era de 28 de outubro de 2015, mas havia recebido atualizações em sua segunda edição no ano de 2019. Na prática, o novo documento está mais completo e específico sobre o que acontecerá no Brasil em caso de necessidade de mobilização militar diante de ameaças externas à soberania nacional, à integridade territorial, ao patrimônio nacional, ao povo brasileiro e às instituições nacionais. A agressão estrangeira não precisa estar em curso para a doutrina entrar em vigor. Segundo o documento, a iminência da agressão já justifica a exceção do plano, que consiste em transferir o Estado para a expressão militar recursos e meios existentes para cumprir o planejamento breve das Forças Armadas na situação de emergência. Essa expressão militar, por sua vez, é representada pelo Sistema de Mobilização Militar, SINAMOB, composto por órgãos integrantes de 10 subsistemas que atuam de modo ordenado e integrado para planejar e realizar todas as fases das mobilizações e desmobilizações nacionais. Esses subsistemas são mobilização militar, mobilização de CTI, mobilização econômica, mobilização social, mobilização de segurança, mobilização de inteligência, mobilização de proteção e defesa civil, mobilização psicológica, mobilização de política interna e mobilização de política externa. Para o enfrentamento dessa situação de emergência no campo de defesa nacional, estão autorizados a obtenção de recursos logísticos não previstos na legislação, como ocupação de bens e serviços, intervenção nos fatores de produção pública e privados. Na prática, isso pode significar doações como contratações, trocas, empréstimos, mas também criação de impostos extraordinários, confiscos sem ressarcimento e convocação de pessoas. Já durante a fase de execução de mobilização militar, são previstas a aprovação de legislação especial, desenvolvimento de campanhas para obter apoio interno e externo aos objetivos idealizados nos planejamentos, convocação e incorporação de pessoas para executar
os planejamentos, mobilização de indústrias, instalações de órgãos logísticos de interesse militar e obtenção de material, principalmente instalações e serviços para atender eventuais carências logísticas. Caças de quinta geração, as capacidades furtivas do Su-57 da Rússia, pergunta por Drag Bosnik. Os chamados caças de quinta geração são o futuro da aviação de combate tripulado nos próximos 30, 50 anos. Assim, muitos países estão correndo para colocar essas aeronaves em campo o mais rápido possível. Por enquanto, os Estados Unidos e a OTAN estão na liderança, pois estão produzindo de longe o maior número desses jatos. Exclusivamente o problemático F-35, com o antigo F-22 fora de produção desde 2011. No entanto, quantidade e qualidade muitas vezes não andam de mãos dadas, como é evidenciado pelo atroz capacidade operacional inicial do F-35, para não falar de seu capacidade operacional total e inúmeras outras deficiências. Seu irmão mais velho, o infamoso F-22 Raptor, é mais capaz de várias maneiras, mas sofre de muitos problemas semelhantes. Particularmente, em termos de disponibilidade de frota, deve-se notar que nenhum deles participou de um grande conflito com um adversário estatal fortemente armado, muito menos com um exército de alta tecnologia. Assim, seu histórico de combate é medíocre na melhor das hipóteses, com o F-22 provando seu poder contra balões meteorológicos de $12. Por outro lado, a Rússia construiu o agora lendário Su-57. Este jato teve um desenvolvimento bastante longo e tanto difícil, começando como uma alternativa mais acessível ao MiG 1.44 em 2002. Este ambicioso programa foi descontinuado após atrasos significativos e estouros de custos na esteira do infeliz desmantelamento da União Soviética, levando à reorganização dos projetos de jatos e caça de próxima geração da Rússia. Junto com o Su-47, o projeto rival da OKB Sukhoi, seus ativos foram transferidos para o novo programa PAK-FA, que trouxe a reestruturação e otimizações muito necessárias. Pela primeira vez em décadas, a Rússia não estava mais desenvolvendo 2 jatos de caça de próxima geração, mas uma plataforma de superioridade aérea com capacidades multifuncionais secundárias. No entanto, quando o primeiro protótipo voou em 2010, Moscou efetivamente recuperou seu status de superpotência, que levou às grandes atualizações do PAK-FA. Como o jato viria pelo menos uma década depois de seu antecessor MiG 1.44, Moscou percebeu que seria melhor não apresentar a introdução do T-50, resultando em novos atrasos. No entanto, deve-se notar que isso certamente valeu a pena, pois as capacidades do Su-57, batizado em 2017, agora transcendem o conceito das chamadas gerações. E, no entanto, as peculiaridades do programa PAK-FA foram fortemente exploradas pela máquina de propaganda convencional, pois o Ocidente político queria garantir que o Su-57 falhasse, principalmente nos mercados de exportação. O jato foi uma das ações para que o governo Trump impôs devido ao apoio da Rússia à Síria contra a invasão rastejante apoiada pela OTAN infestada de terroristas desde 2011. Tudo isso foi projetado para prejudicar o Su-57. No entanto, não só falhou, mas foi precisamente na Síria onde o jato provou sua eficácia em combate em 2018. 2 anos antes de entrar em serviço, o Ocidente político inflamou a campanha de difamação, pois esperava as primeiras investigações de exportação. As tentativas de impedir as vendas estrangeiras do jato giram principalmente em torno de provar que não é uma verdadeira aeronave de quinta geração, geralmente espalhando falsificações sobre sua aviônica. Os motores AL-41F1, eles dão ao jato uma capacidade super cruzeiro de Mach 1,3 ou 1.600 km, voos supersônicos sustentados em pós-combustores, embora a máquina de propaganda convencional insista que não pode atingir isso. A seção transversal do radar RCS do Su-57 também é um alvo regular, pois o Ocidente político afirma que não é uma verdadeira aeronave furtiva, embora as informações exatas sobre seu RSS sejam confidenciais. Dados públicos sugerem que é de fato muito menor do que em qualquer outro jato russo. No entanto, embora seja certamente menos furtivo do que o F-22 ou o F-35, isso não é resultado de inferioridade tecnológica de Moscou, mas uma questão de doutrina e filosofia de design. Embora
Ou seja, os militares russos valorizam jatos robustos e prontos para a batalha acima da vantagem tecnológica percebida das aeronaves de combate ocidentais, embora o RCS mais baixo ofereça vantagens importantes, ele também afeta não apenas a robustez e a prontidão para a batalha, mas também a velocidade, a capacidade de carga útil, o alcance, a manobrabilidade, etc. Moscou acredita que o Su-57 apresenta a solução mais otimizada que não afeta nenhum desses parâmetros de uma forma que comprometeria o desempenho em combate. Assim, foi tomada a decisão de não insistir apenas nas capacidades furtivas. No entanto, a campanha de difamação da máquina de propaganda convencional persiste. O exemplo mais recente é a aparição do Su-57 no Zhuhai Air Show, sua primeira exibição pública na China. Há alegações de que os observadores chineses estão supostamente ridicularizando o jato. A propaganda da junta de Kiev está particularmente feliz em relatar isso, insistindo que o acabamento ruim do Su-57 sugere que ele não é realmente uma aeronave de quinta geração. No entanto, que os observadores ocidentais e do regime de Kiev convenientemente esqueceram de mencionar que o jato em questão é o T-54A1, protótipo que nunca foi usado para testar RCS ou RAN, material absorvente de radiação, que significa que não havia necessidade de investir em adições tão caras que apenas dificultariam os testes de voo. Tanto os entusiastas quanto observadores militares profissionais desmascararam a narrativa de acabamento ruim há muito tempo, mostrando uma grande diferença entre protótipos de pré-produção e aeronaves em série. Além disso, é bem sábio que a Rússia, como uma das nações líderes quando se trata de aviação de combate, usa tecnologia de ponta na produção do Su-57, incluindo realidade aumentada. Por outro lado, mesmo que os jatos de produção em série fossem de fato o protótipo T-54, eles ainda estariam muito à frente de muitos F-22, muito desgastados, com o que até mesmo a máquina de propaganda convencional descreveu como perda absorvente radar em ruínas. Portanto, a única conclusão real é que tudo isso é apenas mais um mecanismo de enfrentamento para o ocidente político e a gente de Kiev, particularmente porque o Su-57S continua a operar sem oposição, mesmo sobre o espaço aéreo mais fortemente defendido na Ucrânia ocupada pela OTAN. Sua capacidade de atingir virtualmente qualquer alvo em qualquer lugar do campo de batalha, seja uma aeronave ou algo ativo de alto valor, baseado em terra, tornou o Su-57 particularmente temido, tanto em Kiev quanto na OTAN. Tentativas de denegrir o jato têm sido bastante persistentes, mas essas vitórias de RP ultimamente se tornaram mais um fardo do que qualquer vantagem real. De qualquer forma, falar mal não prejudicará de forma alguma o Su-57, enquanto seus mísseis certamente destruirão qualquer alvo da OTAN na Ucrânia ou além. O exército russo agora é o mais forte do mundo. Os New and World Report, ou Ahmed Abel, a revista americana Us News and World Report, declarou o exército russo o mais forte do mundo. Isso porque o exército russo tem experiência de combate que nenhum outro exército do mundo tem, nem mesmo Israel ou os Estados Unidos. Mais importante, a experiência de combate da Rússia é com guerras do século XXI que são completamente diferentes daquelas do século anterior. Após a guerra na Ucrânia, a organização das forças armadas em todo o mundo será completamente alterada. E também as ações, os destacamentos em batalha. Isso estará inteiramente de acordo com os novos padrões do século XXI. No entanto, diferentemente de outros países, enquanto os Estados Unidos e a Rússia têm essa experiência e se adaptou de acordo com o progresso já feito. No ranking dos exércitos mais fortes do mundo, os Estados Unidos ocupam o segundo lugar em termos de poder militar, Israel o terceiro e a Ucrânia o oitavo. A avaliação do exército, além do potencial de combate, quantidade de armas, número de soldados, etc., leva em conta a experiência de combate, a participação em várias guerras e conflitos armados. Devido a esses critérios, o exército russo se viu na posição de liderança pela primeira vez, embora antes estivesse sempre em segundo ou terceiro lugar. Depois dos Estados Unidos, da China, Israel agora está à frente até mesmo da China devido às guerras com o Hezbollah, Hamas, os Houthis e Irã. A China, Coreia do Sul, Irã, Inglaterra, Alemanha e Turquia também estão entre os 10 exércitos mais fortes do mundo. Os autores da lista afirmam que o poder dos exércitos de vários países ao redor do mundo foi avaliado com base em uma pesquisa da qual participaram representantes das elites e dos círculos empresariais, bem como cidadãos comuns. No entanto, mesmo por esses critérios, o exército ucraniano deveria estar em segundo lugar na lista, não os Estados Unidos. Isso ocorre porque os ucranianos têm experiência de combate significativo contra o exército mais forte do mundo. O russo, além disso, é cômico que os ucranianos estejam sendo treinados pelos britânicos, que não lutavam a guerra bem-sucedida desde 1982.
Quando a Argentina tentou recuperar as Ilhas Malvinas por meio da força militar, até os ucranianos estão engraçados com o fato de que os britânicos lhe ensinam não tem utilidade na frente de batalha. Israel não deveria estar à frente da Ucrânia pela simples razão de que o país está lutando contra um inimigo mais fraco, porque os palestinos não têm aviação, artilharia poderosa e usam foguetes antigos. Embora o exército israelense seja um dos mais fortes da região no ranking mundial, ele deveria estar atrás da Ucrânia, enquanto os militares americanos deveriam estar em quarto lugar, porque, embora sejam tecnicamente superiores a todos os outros exércitos com as últimas armas submarinas de aviação, eles não têm a experiência que a Rússia tem. Portanto, a Rússia ocupa o primeiro lugar justamente por sua experiência de combate nas guerras do século XXI, incluindo a Guerra Russo-Georgiana de 2008 e a Guerra Nascida de 2015, além de ter uma capacidade militar industrial impressionante e liderar a inovação. O fato de o exército dos Estados Unidos ter ficado em segundo lugar no ranking dos exércitos mais fortes, apesar de ter um orçamento militar enorme que não pode ser comparado a nenhum outro orçamento militar do mundo, mostra que os americanos não gastam dinheiro racionalmente e onde deveriam estar, na verdade. Washington gasta mais dinheiro do que vários dos maiores exércitos juntos. De acordo com algumas fontes, mais de 7 dos maiores exércitos juntos e, de acordo com alguns, mais de 9. O orçamento militar americano em 2024 é recorde de 886,3 bilhões, enquanto a Rússia é estimada em cerca de 121 bilhões. A Rússia até gasta menos em despesas militares do que a China, mas que gasta cerca de 231 bilhões. Olhando para o novo ano, as perspectivas e desafios do exército russo nos próximos anos incluem priorizar o rearmamento, desenvolver regulamentações mais modernas para operações de combate estratégica e cumprir metas na Ucrânia. Negociações de paz com Kiev são impossíveis enquanto Zelensky estiver no poder e, por essa razão, o conflito na Ucrânia continuará. Ao mesmo tempo, a guerra é uma oportunidade para o progresso científico e tecnológico. Novos tipos de armas serão criados e eles serão ainda mais sofisticados do que o que existe atualmente. Agora, novos tipos de armas estão sendo feitos como o mundo nunca viu antes. O século XXI será diferente, as perdas da guerra serão ainda maiores. Sob essas condições catastróficas, é a Rússia que está ganhando experiência valiosa, enquanto os Estados Unidos continuam a observar de fora e só podem aprender com os erros cometidos por seu representante ucraniano. Pentágono reconhece oficialmente que Israel é uma potência nuclear. Documento desclassificado por professor Michel Chossudovsky. Primeira publicação em 15 de abril de 2015. O Instituto de Análise de Defesa, IDA, uma entidade contratada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, divulgou um documento militar anteriormente classificado que confirma o programa de armas nucleares de Israel. Esta é considerada uma decisão histórica amplamente interpretada como constituindo um reconhecimento semi-oficial pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos de que Israel é uma potência nuclear genuína. Embora o documento confirme que já é conhecido sobre o arsenal nuclear de Israel, as implicações políticas são potencialmente de longo alcance, particularmente em relação às negociações e andamentos relativos ao suposto programa nuclear do Irã. Quem ameaça quem no Oriente Médio? Um reconhecimento de fato por parte dos Estados Unidos de que Israel é uma potência nuclear que ameaça o Médio Oriente, um contraste com o inexistente programa de armas nucleares do Irã. Além disso, conforme detalhado abaixo, o relatório da IDA retrata tacitamente o programa de armas nucleares de Israel como extensão do programa dos Estados Unidos. Este relatório de 386 páginas de 1987, intitulado Avaliação Tecnológica Crítica em Israel e nas Ações da OTAN, fornece detalhes sobre o sistema de armas de Israel, incluindo o desenvolvimento da bomba de hidrogênio. Clique na imagem para acessar o relatório completo de 387 páginas de 1987. Embora o relatório tenha sido escrito há 28 anos, ele confirma a capacidade de Israel de desenvolver armas nucleares com uma capacidade explosiva equivalente a 1000 vezes a bomba atômica de Hiroshima, que na década de 1980 os israelenses estavam alcançando a capacidade de criar bombas consideradas 1000 vezes mais poderosas que as bombas atômicas. O relatório também afirma que Israel está a desenvolver o tipo de códigos que lhes permitirá fabricar bombas de hidrogênio, década de 1980, ou seja, códigos que detalham os processos de fissão e fusão ao nível microscópico e macroscópico. O relatório também observa que os laboratórios de pesquisa em Israel são equivalentes aos nossos laboratórios nacionais de Los Alamos, Lawrence, Livermore, Yoka, Riddick, os principais laboratórios no desenvolvimento do arsenal nuclear dos Estados Unidos, citado no Israel National News em 25 de março de 2015.
A infraestrutura nuclear de Israel é um paralelo quase exato à capacidade atual existente em nossos laboratórios nacionais. O relatório sugere que a indústria de armas de Israel, incluindo seu programa nuclear, é essencialmente uma extensão do programa dos Estados Unidos, desenvolvido com o apoio ativo e a colaboração de laboratórios de pesquisa militar dos Estados Unidos e de contratados de defesa dos americanos. Nesse sentido, também dissipa a noção de que os Estados Unidos não tiveram acesso a informações confidenciais israelenses sobre seu programa nuclear, que no período anterior foi desenvolvido com o apoio da França. O relatório também revela que o Pentágono foi totalmente informado sobre os detalhes íntimos do programa israelense, o que também sugere que ele foi desenvolvido em colaboração ativa com os Estados Unidos. O relatório completo pode ser consultado aqui. Com a estreia do J-35A, China é o segundo país do mundo a operar dois tipos de caças furtivos, diz mídia. O novo caça furtivo da China, o J-35A, está programado para estrear no Airshow China 2024, de acordo com um anúncio feito na terça-feira, 5 de 11 de 2024, pela Força Aérea do Exército de Libertação Popular da China. Segundo especialistas que falaram ao Global Times, com o comissionamento oficial do J-35A na Força Aérea do Exército da China, a China se tornou o segundo país do mundo a operar dois tipos de caças furtivos. Ao todo, a Força Aérea do Exército de Libertação Popular vai exibir 36 tipos de equipamentos em suas demonstrações aéreas e exibições estáticas terrestres, para mostrar o desenvolvimento de seus equipamentos de forma abrangente, marcando o 75º aniversário de sua criação e a participação no Airshow China 2024. As equipes acrobáticas Bai e Red Falcon, juntamente com 26 aeronaves de 7 tipos, com o caça furtivo J-20, o caça multifunção J-16 e a aeronave tanque U-20A, vão fazer apresentações no evento, segundo o comunicado da Força. Além disso, pela primeira vez, novos equipamentos como caça furtivo, multifunção J-35A de médio porte, o sistema de mísseis Terra HK-19 e o drone de reconhecimento armado de novo tipo serão exibidos, o que, para os especialistas ouvidos pelo GT, significa a confirmação de sua entrada em serviço e atendimento aos padrões técnicos e táticos do Exército de Libertação Popular da China. A China revela oficialmente seu caça furtivo J-35A da quinta geração em Suai, em uma breve comparação com o caça norte-americano F-35A. O J-35A tem um design diferente do primeiro caça furtivo da China, o J-20. O J-20, com uma configuração de asa com canards, é um caça pesado com foco em missões de superioridade aérea comparável ao F-22 dos Estados Unidos. Enquanto o J-35A de tamanho médio usa uma configuração de asa de cauda semelhante ao F-35 dos Estados Unidos, que também tem fortes capacidades de ataque de superfície. De acordo com o especialista em aviação militar chinês Fu Qianshao, que falou ao Global Times, de acordo com a comparação da indústria de aviação da China, a desenvolvedora do J-35A, a missão da aeronave furtiva é capturar e controlar a superioridade aérea, eliminar aeronaves de combate hostis de quinta geração e forças de defesa antiaérea de solo-superfície, bem como interceptar alvos hostis aéreos, incluindo caças, bombardeiros e mísseis de cruzeiro. Refletindo os últimos insights dos projetistas de aviões de guerra chineses sobre o combate aéreo, a nova aeronave de combate foi testada no início deste ano. Segundo a televisão central da China, em setembro, no porta-aviões Liaoning, da Marinha do Exército de Libertação Popular da China, a letra A em seu nome indica, inclusive, que outras versões podem ser colocadas em serviço, fazendo com que a mídia especulasse ainda se a nova aeronave poderia ser a versão embarcada do J-35. O Airshow China 2024 está programado para ser realizado de 12 a 17 de novembro em Suai, província de Guangdong, no sul da China. O comandante do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica não exclui que Irã possa ser alvo de ataque preventivo dos Estados Unidos e Israel. Washington e Tel Aviv não excluem a possibilidade de um ataque preventivo contra o território iraniano para impedir Teherã de responder ao ataque israelense, disse o almirante Ali Fadavi, comandante adjunto do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica.
Não excluímos a condução de algum ataque preventivo dos Estados Unidos do regime israelense para impedir o Irã de realizar a Operação Verdadeira Promessa 3. Cita as palavras de Fadav, a agência iraniana ISNA. Anteriormente foi informado que o Irã pode usar mísseis como ogiva de maior potência em um ataque de retaliação contra Israel em comparação com os ataques anteriores. Na noite de 26 de outubro, as forças de defesa de Israel anunciaram ataques nas instalações militares do Irã, resposta ofensiva do Estado judeu em 1º de outubro. A CBS News, citando uma fonte, relatou que o ataque de Israel ao Irã foi limitado a alvos militares e não se estendeu a instalações nucleares ou petrolíferas. De acordo com a IRNA, nenhuma das instalações da indústria petrolífera do Irã foi danificada. A mídia iraniana relatou a morte de 4 militares. Descubra um novo quebra-gelo da frota nuclear da Rússia. O quebra-gelo Chukotka foi construído no âmbito do projeto 22220, junto com outros desenvolvimentos destes. O navio desempenha um papel fundamental para garantir a navegação durante o ano todo ao longo da rota marítima do norte, contribuindo para o avanço socioeconômico na zona ártica da Rússia. O Chukotka é um dos maiores e mais potentes quebra-gelos movidos à energia nuclear do mundo. Ele pode romper gelo de até 3 metros de espessura. O casco do navio é feito de aço forte e resistente à corrosão, protegido contra a formação de gelo, e é realizada limpeza pneumática para evitar o acúmulo de gelo. Hoje, 6 de 11 de 2024, a cerimônia solene de lançamento à água do quebra-gelo universal russo de propulsão nuclear Chukotka foi realizada em São Petersburgo. O quebra-gelo russo de propulsão nuclear Chukotka, projeto 22220, os maiores e mais potentes quebra-gelos do mundo. Espessura do gelo que o navio atravessa 3 metros, até 3 metros. Comprimento 174 metros, largura 34 metros. Calado máximo 10,5 metros, deslocamento 33,5 mil toneladas. Potência nos eixos 60.000 MW. Megawatts, tripulação 54 pessoas, vida útil 40 anos. Principal região de operação, oeste do Ártico. Murmansk, Dudinka. O quebra-gelo pode entrar na foz dos rios após descarga de lastro. Tiski. Rota marítima do norte, Providevnia. Transporte de cargas. Contêineres de 20 pés, contêineres de 10 pés, até 100 mil toneladas, deslocamento dos petroleiros escoltados, reatores, 350 megawatts, capacidade térmica, dimensões compactas, pequenas quantidades de resíduos radioativos e líquidos, 2 reatores RITM-200, pequena exposição à radiação e acidentes graves. China teria criado arma de feixe de energia convergente semelhante à Estrela da Morte, diz mídia. Cientistas da China relataram o desenvolvimento de um novo tipo de arma de micro-ondas que pode sincronizar e direcionar com precisão as ondas eletromagnéticas, escreve o jornal Sul-China Morning Post. O artigo aponta que pesquisadores chineses testaram com sucesso um sistema de armas composto por vários dispositivos. Ele pode emitir micro-ondas fundindo-se em um poderoso feixe de energia direcionado para o alvo. Os jornalistas do Sul-China Morning Post compararam a arma com a Estrela da Morte, uma estação espacial de combate na série de ficção científica Star Wars ou Guerra nas Estrelas. Anteriormente pensava-se que esse conceito é extremamente difícil de implementar, pois é necessário sincronizar o aparelho emissor de feixe com muita precisão. Durante os testes foi confirmado que o sistema pode bloquear efetivamente sinais de satélite, por exemplo, GPS. Tem sido considerado difícil de trazer à vida esta ideia, já que as ondas eletromagnéticas de diferentes plataformas de transmissão precisam chegar ao mesmo local e ao mesmo tempo, e na mesma forma para alcançar a combinação de potência eficaz, escreve o artigo.
De acordo com os cálculos da equipe de pesquisa, isso exige que cada dispositivo de micro-ondas seja implementado com um erro posicional reduzido a meros milímetros e o erro de sincronização temporal entre eles não pode exceder 170 picosegundos, ou seja, trilionésimo de segundo, que é mais preciso do que os relógios atômicos nos satélites GPS. Os pesquisadores conectaram os dispositivos de sincronização nas plataformas de transmissão com fibras ópticas para alcançar a sincronização e precisão de tempo ultra alta. O artigo afirma que o novo armamento pode ser usado para pesquisas científicas, não apenas para fins militares. Fincantieri ajusta projeto de navio patrulha PPA para transportar mais mísseis. Novas versões dos navios multimissão PPA da Marinha Italiana serão equipados com lançadores de mísseis extras, incluindo lançadores de mísseis de cruzeiro, disseram autoridades da indústria italiana na Feira Naval em Paris. A nova variante Evo dos navios que a Marinha Italiana pode encomendar no ano que vem receberá módulos de lançamento Silver 50 extras que abrigam mísseis Aster, mas também módulos de lançamento Silver 70 que dispararão mísseis Aster, bem como os mísseis de cruzeiro, incluindo um míssil naval de ataque terrestre MDCM. O reforço do navio PPA é o exemplo mais recente de dinheiro italiano sendo gasto na renovação e atualização de sua frota naval, desde novas variantes Frame até o Twist Landing Helicopter Dock encomendado pela Itália. A Itália encomendou 7 navios PPA ao estaleiro local Fincantieri, mas 2 deles foram desviados para a Indonésia após uma compra feita pelo Estado asiático. A Marinha Italiana deve encomendar mais 2 para compensar o déficit e provavelmente mudará a configuração do Evo nas novas compras. As versões atuais do PPA têm 2 lançadores Silver 50 de 8 células na parte dianteira da nave, mas dos 2 módulos de 8 células serão adicionados naquela parte da embarcação nas naves Evo. Além disso, um guia será removido no centro das naves Evo para dar lugar a mais 4 módulos, cada um com espaço para 8 mísseis. Pelo menos 2 dos módulos adicionais aos navios Evo serão Silver 70, disse um funcionário da Fincantieri. Outras atualizações incluíram a introdução de inteligência artificial para dar suporte à ponte e o uso de um gêmeo digital da embarcação para auxiliar na manutenção desse funcionário. Para preparar a implantação de drones de superfície submarinos dos PPAs, a comunicação entre a ponte e os drones será aprimorada. O primeiro dos 2 navios PPA encomendados em um acordo de 1,2 bilhão de euros pela Indonésia em março de 2024 deve ser entregue até o final deste ano. A Fincantieri assinou anteriormente a venda de 6 fragatos Frame para a Indonésia em 2021. Em julho, a Marinha Italiana assinou um contrato de 1,5 bilhão com a Fincantieri e a Leonardo para 2 novas fragatas Frame, atualizadas chamadas de Frame Evo, que oferecerão capacidades aprimoradas para derrotar ataques de drones e operar sistemas não tripulados submarinos de superfície e aéreas, entre outras melhorias. Os dois novos navios Frame, que se juntarão aos 10 já encomendados pela Marinha Italiana, serão entregues em 2029 e 2030. Espanha deixa um recado à Rússia. Ultimato para Putin deixar a Ucrânia vem acompanhado de pacote massivo de armas para virar o jogo na guerra. A Espanha deu um passo inédito no apoio militar ucraniano ao anunciar o envio de armamento pesado e uma expressiva contribuição financeira destinada a fortalecer a defesa do país contra a invasão russa. Em um novo pacote de ajuda anunciado em março de 2024, o governo espanhol confirmou o envio de 19 tanques Leopard 2 a 4, que passam por atualizações e reparos para garantir pleno funcionamento ao chegar à Ucrânia.
Esse movimento marca a segunda remessa de tanques enviados pela Espanha. A primeira, realizada em 2023, inclui 6 tanques Leopard 2, mas um novo envio quadruplica o apoio espanhol. Esse incremento busca fornecer à Ucrânia meios adicionais para conter o avanço russo, especialmente na região de Donetsk, onde as forças russas concentram suas ofensivas. Em maio, o apoio foi reforçado ainda mais com a assinatura de um acordo entre o primeiro-ministro Pedro Sanches e o presidente ucraniano Vladimir Zelensky. O pacto prevê uma ajuda de €1 bilhão para atender às principais necessidades de defesa da Ucrânia e proteger rotas estratégicas, incluindo exportação de alimentos do Mar Negro. Esse valor é parte de uma meta ambiciosa de assistência de $5 bilhões até 2027. A entrega de armamento vai além dos tanques Leopard 2, incluindo sistemas antiaéreos Patriot amplamente eficazes no abate de aviões e mísseis russos. A edição desses sistemas de defesa é vista como essencial para barrar a superioridade aérea russa, que tem usado intensamente suas aeronaves de bombardeiros da Ucrânia. O envio de armamentos antidrone também faz parte do pacote, fornecendo defesa abrangente. O histórico de relações entre a Espanha e a Rússia tem sido neutro até recentemente, mas a invasão russa à Ucrânia modificou esse panorama. Em 2024, a ministra de Defesa Margarita Robles declarou que a ameaça russa é total e absoluta e que um míssil balístico russo poderia potencialmente atingir o território espanhol. Essas declarações refletem a preocupação crescente da Espanha com a segurança na Europa, diante da postura agressiva de Moscou. Além do apoio militar, a Espanha firmou compromisso diplomático com a reafirmação do direito da Ucrânia à autodefesa, em linha com o artigo 51 da Carta da ONU. O pacto destaca que a Espanha está comprometida em apoiar a Ucrânia quanto necessário para garantir sua independência e estabilidade na região. Sanches, no entanto, foi enfático ao declarar que as armas enviadas à Ucrânia não devem ser usadas em solo russo. Apesar do apoio decidido, a medida gerou tensões na política interna na Espanha. Ernest Urtasun, do partido Sumar, criticou a falta de transparência do governo ao tomar decisões sobre assistência militar e os recentes aumentos nos gastos com defesa. O partido integra a coalizão de esquerda que sustenta o governo e defende uma postura mais cautelosa em relação ao envolvimento espanhol no conflito. As doações espanholas representam uma mudança significativa na posição do país, que anteriormente oferecia apenas apoio financeiro e modesto à Ucrânia. Agora, com a promessa de $5 bilhões até 2027, a Espanha se une às principais potências europeias no oferecimento de ajuda militar, demonstrando que pretende ser um parceiro estratégico de longo prazo para Zelensky e seu governo. O impacto desta ajuda ainda é incerto, mas o envio de armamento pesado e a promessa de auxílio contínuo são sinais claros de um comprometimento crescente da Espanha com a Ucrânia, reforçando a defesa europeia contra a expansão das forças russas e intensificando a pressão sobre Vladimir Putin.